É. Meu Deus, não fazem isso. Doutor Olívio Quilombo, a posição da sua bancada parlamentar em relação a esta visão do MPLA da necessidade do diálogo para a busca de soluções em torno dos problemas que afetam o país. Olha, o presidente do grupo parlamentar do MPLA apresentou, em resposta, em declaração política a quando da aprovação da Conta Geral do Estado 2020, modalidade de diálogo. E que a primeira passava, e eu vou ler, a primeira modalidade prevê o início de consultas com as demais forças políticas parlamentares e a sociedade civil, no sentido de dinamizar na Assembleia Nacional debates periódicos sobre a educação, saúde, ambiente, tecnologia, governação local, gestão do território, planeamento urbano, proteção das crianças, empoderamento das mulheres, assistência aos idosos, assim como outros temas que inquietam os angolanos, fazendo das reuniões plenárias e comissões de trabalho especializadas mais dinâmicas, atrativas e eficazes. Portanto, eu considero isto um convite ao diálogo. E esse convite, os convites normalmente têm uma resposta positiva ou negativa, teve um acolhimento interessante. E esse acolhimento pressupõe ou precipitou uma conferência de imprensa, do qual o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou publicamente uma visão das várias tentativas de diálogo que o Grupo Parlamentar apresentou ao Grupo Parlamentar da UNITA, o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou ao Grupo Parlamentar do MPLA, a UNITA apresentou ao MPLA, e não só, a sociedade apresentou ao MPLA vontade de diálogo, e passaram, por exemplo, quando se fez a aprovação da Constituição da República de Angola, como é que ela foi aprovada em sede do Parlamento? Com uma única vontade. Essa última grande revisão? Parte. Agora, é preciso também dizer o seguinte, na Assembleia Nacional, na Assembleia da República de Angola, não está a oposição, está partidos na oposição, não dá na oposição, são vários, com aspirações do ponto de vista do objetivo que muito se pode discutir. E a UNITA é parte dos partidos que compõem a oposição, lá, e que hoje está com uma estrutura plural, que compõe 4 unidades políticas, são 3 partidos e uma unidade política da sociedade civil, que é plural. Isso foi apresentado quando a negociação da sede do Grupo Parlamentar da UNITA. Portanto, as portas de diálogo sempre existiram, sempre estiveram ali. Só que hoje o MPLA sente-se mais pressionado, sobretudo com a pressão social, por um lado, com o desvio do objetivo da boa governação, que está distante disto, porque a boa governação tem como grande resultado a manutenção do poder político. E o poder político em Angola é mantido não na base da boa governação, mas na base da promoção da pobreza, com uma característica básica dos regimes autocráticos, que empobrecem as pessoas, que é humilhando-as, tornando-as pedintes do seu próprio espaço público, que eles deram poder por via do voto a um grupo para governar, e como resultado da governação, realização pública, primeiro coletiva, ou individual, ou coletiva, se quisermos. E, portanto, é isto que não tem acontecido. Portanto, as portas de diálogo nunca estiveram fechadas. Nunca estiveram fechadas. Pelo contrário, o MPLA mostrou sempre indisponível para o diálogo, fechando os espaços fundamentais do diálogo. As comissões parlamentares de inquérito, que foram várias vezes apresentadas pela UNITA para se avançar, quando, por exemplo, se nega uma foge um termo, mas um inquérito à Conta Geral do Estado, as contas públicas, as finanças públicas, ou a dívida pública. É um princípio de diálogo. Você diz não, por exemplo. Quando se apresentou, ainda nessa legislatura, para alteração de início de trabalho no Parlamento, uma proposta de discutir a questão dos professores em sede da Assembleia Nacional, é uma proposta de diálogo, o MPLA votou contra. Nesta altura temos a questão do ensino superior, quer-se dialogar, também não estão disponíveis. A questão dos jornalistas, também não estão disponíveis. Quer dizer, nunca estão disponíveis para o diálogo. Mas o presidente do grupo parlamentar do MPLA traz essa visão, e nós respondemos à altura da visão, que nunca faltou essa vontade, sobretudo da parte do grupo parlamentar da União.
e também posso falar da sociedade civil, nunca faltou falta de vontade da sociedade civil em discutir as questões de Estado. E tem havido muitas iniciativas da sociedade civil para discutir essas questões e furta-se sempre o executivo aparecer. Houve agora na Munga, em Benguela, uma discussão sobre os ajustes diretos no âmbito da boa governação e também do combate à corrupção. Apareceu um economista e professor universitário, que é, portanto, Carlos Rosado, mas as instituições afins não apareceram. Não é fogo ao diálogo isso. Então, como é que se interpreta o diálogo em política? É conversar na esquina? Não. Até pode ser. Mas essa é a exceção. A regra é o parlamento, os espaços de debates públicos, estarem pessoas disponíveis para discutir as questões de Estado. E falamos aqui a semana passada de questões estamos aqui a tratar. Quando falamos de questões de Estado, o diálogo se estabelece quando o MPLA, a UNITA, enquanto estruturas mortais do poder político angolano, o projeto político para já, o Bloco Democrático, o PRS, agora o Partido Humanista, entenderem que a educação é educação para todos. Aí começamos o sentido de Estado. Quando, portanto, a saúde, etc., significarem questões de todos, aí é que há diálogo. Quando no Parlamento, diante, por exemplo, de protocolos internacionais assinados pelo MPLA, como único partido que governa Angola de 75, como olhar a educação como uma questão de Estado, e os grupos parlamentares, em sede de Assembleia Nacional, sobretudo da UNITA, que eu represento, dizer que nós assinamos esse e aquele documento, se emitimos a educação A, B, C ou D, se olhamos a saúde A, B, C ou D, é melhor para o país e o partido que governa olhar para o outro lado, está ou não está a fugir ao diálogo. Portanto, é isto que estamos aqui a tratar. E é isto que nós apresentamos como réplica em sede daquela conferência de imprensa. Está certo, doutor Agostinho Cicato, agora é consigo, o doutor Sérgio Malavolã, que há instantes apresentou dificuldades de diálogo na classe política, e o doutor Olívio Quilombo essencialmente também tocou nisto. Sociedade civil, qual é a visão que tem? Não, em Angola da situação do diálogo. Não, em Angola não dialogamos. Isso é um pouco da consequência dos anos 60. Portanto, os anos 60 foram muito acirrados do ponto de vista ideológico, afetaram a independência. Depois da independência, ninguém dialogou. Nós viemos até 92, depois dos acordos de Bicesse. Os próprios acordos chegaram já com nervos à flor da pele. Quer dizer, não resultou, deu em Bicesse. É só para notar que em cada um desses acordos havia uma comissão que praticamente era constituída. O Bicesse tinha a CCPM, que era uma comissão política e militar até, e que integravam outras entidades também, até a Troika, para poder se discutir. O Lusaka também trouxe a comissão conjunta. Depois do entendimento do Luena, até trouxe uma outra. Portanto, eliminou-se a comissão conjunta. Depois trouxe um mecanismo de diálogo, o chamado mecanismo bilateral entre o MPLA entre o governo e a UNITA. O que é que acontece? Esses mecanismos todos, precisaríamos também avaliar quais são os resultados que produziram. A verdade, o que é que houve? Pronto, tivemos uma consequência da guerra, é verdade, mas há uma necessidade, sim, de se aproximar mais. Porque questões pequeninas. O Mano Celso estava a falar há pouco tempo de tomar um chá. Eu já reclamei várias vezes nessa rádio que gostaria de ver, naquela altura ainda, o presidente José Eduardo dos Santos, com o presidente, na altura o presidente da UNITA, Isaías Samacuva, de tomarem um chá, publicamente. Seria até um gesto. Eu gostaria de ver simbolicamente. Adalberto nos outros países acontece. Adalberto Costa Júnior e João Lourenço tomarem, irem mesmo para um bar e tal. É só um gesto simbólico. Os deputados, os ministros, independentemente das suas ligações partidárias e tanto mais, são pessoas humanas e não vão conseguir dirigir o país do ponto de vista ideológico. Isso não funciona.
vão dirigir o país do ponto de vista humano mesmo. Eles precisam dialogar, eles precisam ver quais são os pontos que são mais fraturantes que os outros. Precisam estabelecer pontes, encontrar consensos. Que se conhecem. São parentes, são amigos, são irmãos da igreja. Tanto, é esta conjuntura toda. A minha pergunta é, aonde é que está então o problema? Se é possível conversar, se as pessoas conhecem, sabem quem é quem, como dizia alguém, Angola é pequena, cada um sabe onde é que cada um nasceu, qual é o pai de cada um, o pai do outro. Portanto, cada um conhece-se e, portanto, o que falta então aqui é que, no meu ponto de vista, falta vontade das partes. É preciso que, quando uma parte levanta essa questão do debate... Se posso pedir um ponto de ordem, rapidinho. A questão é o diálogo político sobre questões estruturantes. A relação entre políticos existe. E eu falo com experiência. Relação pessoal. Sim, existe. Eu falo por experiência. Eu tenho amigos do MPLA. Muitos. Tomam chá juntos, sim, almoçam juntos. Sim, existe. Amigos e eu já encontrei essas relações. Eu já encontrei essas relações pessoais. No MPLA encontrei várias. Falo como deputado. Encontrei várias relações pessoais. Vamos então escutar a opinião do doutor. Olha, atenção, de compadres, compadres, madrinhas e padrinhos dos filhos, encontrei. Ok, muito bem. Agora, a questão são questões políticas, questões de Estado. Este aqui é o diálogo assunto institucional. Sim. Doutor Secato, para concluir. E eu creio que é aqui onde nós poderíamos começar. Pode-se usar esses mecanismos da boa relação que os políticos devem ter, e eu ainda sublinho devem ter, porque nós realmente temos alguns segmentos que têm relações, mas há segmentos que não há. Nos partidos políticos também impera uma. Esses segmentos são da nova geração ou há uma políticos que vêm lá e eu estão aqui membros de partidos políticos, corrijam-me se estiver errado, mas há uma mensagem que se passa cá fora, que nos partidos políticos, em determinadas circunstâncias, por exemplo, se o Cafiela for visto andar muito com o Olívio, que é da UNITA, portanto, no seu partido o comportamento até altera. Portanto, é tido como o indivíduo até infiltrado dentro da organização, que passa as informações para outra organização. Não, estou a dizer, estou na hipótese de ser um partidário. E, portanto, o que deve existir é exatamente isto. Deve haver mecanismo de diálogo, claro. As iniciativas de diálogos devem ser seguramente aceitas. E eu gostaria muito que o MPLA aceitasse as iniciativas de diálogo, tanto da sociedade civil como da UNITA. Assim como a UNITA e os outros partidos políticos, o PRS, a FNLA, aceitassem também propostas de diálogo, porque só assim, de proposta de diálogo que venha tanto do grupo parlamentar do MPLA ou do MPLA enquanto instituição, ou mesmo de pessoas ligadas ao MPLA ou ao governo, porque só assim é que teremos então soluções sobre os problemas. Portanto, quando não se conversar, e também tem que se quebrar o gelo. Em Angola ainda se tem medo. Vamos fechar mesmo. Se tem medo dos políticos não almoçarem junto porque suspeitam um envenenar o outro. Isso ainda existe. E portanto é preciso descortinar isso. O país precisa andar. Ficou essencial. E esses medos. O regime securitário é normal que as tenham esse tipo de agora consigo fechar este assunto. A questão do diálogo defendido pela bancada parlamentar do MPLA UNITA também se pronunciou em relação a isto e propõe, por exemplo, que caso o MPLA queira efetivamente dialogar com os partidos políticos na oposição e a sociedade civil, o ponto de partida, por exemplo, seria a aprovação do pacote legislativo autárquico, no sentido de se implementar nas autarquias. A sua opinião em torno desta visão, o Dr. Sérgio Malavolina, que diz que não é proposta apresentada pelo MPLA sobre a necessidade de diálogo? Ok, obrigado. Eu penso o seguinte: no domínio familiar, por exemplo, qualquer relacionamento, qualquer casal
que, independentemente das suas desavenças, não tem capacidade de depois dialogar e encontrar de forma conciliatória, uma forma conciliatória, pacífica, de resolução das diferenças, aquele casamento a qualquer momento é derrubado. Se não tivermos a cultura do diálogo do ponto de vista institucional, metendo de lado as nossas diferenças, as nossas ideologias, as nossas filosofias político-partidárias, então essa Angola nunca vai desenvolver. Porque esta Angola, o seu desenvolvimento, o seu progresso sustentável está na mão dos políticos. E os políticos que dirigem e aqueles que pressionam também a sucessão do poder. Portanto, é dali que eu penso que deve haver um grande sentido de responsabilidade de Estado por parte de todos os atores políticos que constituem e fazem a sociedade. Portanto, a sociedade política. Eu acho que o MPLA tem dificuldade de diálogo aberto. Ou seja, e falo porque é minha percepção, porque se assim não fosse, digo, e por que endosso mais para o MPLA? Porque são eles que estão a dirigir o poder, a exercer o poder político. Se eles dessem muita mais abertura a um diálogo transversal, sem qualquer ressentimento, seja de qual natureza fosse, teríamos um país equilibrado. A nível, por exemplo, do próprio Parlamento, se aquelas questões de grande relevo nacional fossem aprovadas por o mínimo de unanimidade possível, por consenso parlamentar possível. Por exemplo, o Presidente da República tem a faculdade de convocar o seu Conselho da República, onde faz parte todos os responsáveis dos partidos políticos ao centro parlamentar, para buscar conselhos sobre questões extremamente decisórias, substanciais, para alterar o quadro da situação política do país do ponto de vista governamental. Se buscasse consenso dessa elite, despindo-se um pouco do seu poderio de Presidente da República, teríamos um país meramente equilibrado. Ele podia se despir um bocado, se esvaziar um pouco. Mesmo com o poder que tem, ele esvaziava-se para dizer, o que é que vocês, meus irmãos, acham? Como podemos fazer? E sempre que fizesse isso, mesmo a nível do Parlamento, a oposição ficaria mais ou menos ofuscada, no sentido de que se você mesmo é que aprovou, como é que agora você que está a reivindicar? Está a entender? E aí está a importância da unanimidade, do consenso. Dr. Choto, estou a perguntar-lhe o seguinte: a questão aqui é ofuscar ou buscar soluções para... Por exemplo, no que tange a questão da institucionalização das autarquias locais. Se conseguissem trazer uma abertura transversal, sentassem com os partidos que têm assento parlamentar e ouvissem, e chegassem a um denominador comum. Ok, para quando? Qual é a vossa sugestão? E trazessem todos os argumentos de razão possível, das suas insuficiências, por exemplo, para uma data não da previsão da oposição, mas que fosse de consenso. Olha, não consigo dentro de 6 meses, mas podemos proletar para mais 6 meses, que pode dar 1 ano. Esse consenso é um debate aceso. E se ali conseguissem todos sair com sentido de que não, então vamos dar essa moratória, né? Uma moratória que não é não com poder obrigacional, mas é uma faculdade apelativa. Vamos dar essa moratória para ver se vamos institucionalizar. O que queremos é que o país avance. Okay. Portanto, é dali que eu penso que esta falta de cultura de diálogo aberto para a resolução dos problemas elementares, experimente de que muito inferniza esse país, é que leva o país a somar retrocesso. Nós estamos a somar todos os dias retrocesso. Vou terminar aqui e dizer o seguinte. Por exemplo, nós desencadeamos, e que foi inviabilizada e obstruída pelo governo da província de Luanda, a marcha Zero Criança na Rua. Qual é o escopo dessa marcha? Não é vexatar o bom nome do governo. Qual é o escopo da marcha? Não é discriminar o governo. Não é esse o objetivo disso. É dizer que de forma apelativa, aquela situação em concreta de que estou a reivindicar,
merece a vossa maior atenção. E diga-nos também o que podemos fazer para ajudar a melhorar o quadro. Estamos disponível. Porque se tivéssemos poder de resolução substancial, faríamos, não temos. Agora, inviabilizar e não resolver é muito mais catastrófico do que é um sacrilégio político sem igual. Isso significa que o governo da província está a me olhar com indiferença. Ele está a achar que eu sou oposição. Ele está a achar que eu sou uma pedra. Quando digo eu, todos os promotores, somos uma pedra na sola do seu sapato. Somos um irritante para ele. Não olha nessa perspectiva. Muito bem. Aqui a perspectiva é da angolanidade, é do patriotismo. Está compreendendo. E no patriotismo, por exemplo, para terminar, se o governo do presidente João Lourenço, começou a terminar, se o governo do presidente João Lourenço fosse inclusivo, teríamos um quilombo também dentro do seu complô. Teríamos um elite aqui também dentro do seu governo. Não pode governar sozinho. Ninguém anda sozinho, pode vencer. Ninguém anda sozinho, pode vencer. Somos todos filhos da mesma mãe, da mesma pátria, do mesmo país. Por que nos olhamos com tanta indiferença? Então temos que mudar a nossa consciência, desarmar a consciência. Só assim é que agora pode avançar. Porque nenhum corpo de barro vai viver para a eternidade. Muito bem. E Jesus demonstrou isso. Dr. Celso Malavaluna, que desta vez, primeiro, ao olharmos para a iniciativa do MPLA de dialogar com a oposição e a sociedade civil no sentido de encontrar soluções para os grandes problemas do país, mas aqui também a chamada de atenção da UNITA. A UNITA diz que caso efetivamente o MPLA quer este diálogo, que agende para já a discussão do pacote legislativo para a implementação das autarquias locais. A sua opinião? Bem, deixe-me dizer, primeiro, por aquilo que eu percebi, o MPLA, ou melhor, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, não fez qualquer convite à oposição, ou seja, quem for para o diálogo, nem fez qualquer proposta para que houvesse diálogo. O que o doutor Gigi de Fontes Pereira fez foi salientar e apontar o diálogo como um pressuposto incontornável para a ação política e o desenvolvimento do país. Mas isto é um incentivo. Há uma diferença. O que o Dr. Gigi de Fontes Pereira disse foi que, olha, nós não vamos, minhas palavras, e um pouco falando de forma simples que se entenda, nós não vamos conseguir levar este país para frente se nós não dialogarmos uns com os outros e se nós, os políticos, não dialogarmos com os outros setores da sociedade. Isto foi o que o Dr. Gigi de Fontes Pereira disse e que foi entendido pela oposição como alguém que diz, olha, venham aqui e vamos dialogar. E é aí que eu quero centrar a minha Mas tem significado diferente? Isto não seria proposta ao diálogo? Não, isto é totalmente diferente. Estamos a falar de coisas absolutamente diferentes. E é aí que eu quero centrar a minha intervenção. O problema, sabe, Cafiele, é que a nossa classe política, da qual hoje por hoje eu também faço parte, não tem a cultura e a postura do diálogo. A nossa classe política não compreendeu ainda que a política é a arte de negociar para o bem-estar dos cidadãos e do país. É a arte de negociar, de busca de consensos e de soluções criativas que ao cidadão comum até podem escapar. E isso não é possível sem diálogo. As pessoas, nós como herança da guerra, ainda, os nossos políticos ainda têm a postura da guerra versus diálogo. O político que dialoga com os outros das outras bancadas, que tem amigos dos outros partidos, é quase mal visto no seio do seu partido. E também, quer dizer, não há um ambiente e um contexto, um espírito
daquela que nós vemos. A minha escola política é a escola ocidental, talvez por causa da minha passagem pelas Nações Unidas, em que os políticos discutem os assuntos, algumas vezes discussões muito fortes, na Assembleia Nacional, e saem dali e vão tomar um café. E se alguém faz anos, convida os outros para vir com a sua família para virem à sua casa. Eu, pessoalmente, já experimentei fazer isso com políticos da UNITA e dei-me mal. Dei-me mesmo mal, porque... Com o seu partido? Completamente... Não, quero dizer, eu, como Celso, experimentei fazer isso com políticos da oposição da UNITA. Ah, ok. E dei-me mal. O convite não foi aceito. Não, quer dizer, eles acabaram sendo incompreendidos no seio do seu partido. Depois eles tiveram que fazer uma rotura pública de mim, bloquear-me nas redes sociais, deixar de falar comigo. Não vou dizer nomes, por causa por questão de elegância. E o doutor não teve problemas com o seu partido? Não, eu não, talvez porque eu entrei para a política muito tarde. Eu estou na política nos meus últimos anos de vida pública. Eu já tenho 55 anos, feitos a semana passada, anteontem. Eu já andei nas Nações Unidas 20 anos, o meu maior orgulho foi aquilo que eu consegui por via do diálogo, juntar fontes desavindas. Então, para mim, se o meu partido não me aceitar assim como sou, eu tenho que me mandar embora, porque eu já não vou mudar. Portanto, mas um jovem político que ainda está a começar a carreira, ainda precisa de ser governador, ainda precisa de... Ela tem que prestar atenção a isso e recua. E eu, com muita pena, eu pensei numa dada altura que podia um grupo de pessoas, crentes, cristãos, cidadãos, que tiveram militantes da sociedade civil, que estavam na sociedade civil e entraram para a política ou sensíveis a estas causas. Pensei que fosse possível criar este exemplo de políticos que dialogam, mas não políticos que dialogam formalmente, políticos que partilham os assuntos da nação e constroem juntos. E não deu certo. Eu hoje estou convencido que com essa geração, a nossa geração política e a geração que se segue, isso não será possível, porque os fossos são muito grandes e é preciso, alguém vem e diz uma coisa que é tão óbvia: temos que dialogar para construir nação. E aparece outro que diz: queres dialogar? Então, se queres dialogar, faz logo isso, faz logo aquilo. É como o pai e a mãe que precisam de realmente construir o lar. Nem sempre concordam. E depois começam a dizer aos filhos quem é que dialoga mais, quem é que afinal não quer dialogar. Obviamente, isto mata o tal diálogo a partida. Portanto, resumindo e concluindo, para mim isto foi um exercício que só mostra que nós, na classe política, e aí me incluo eu também, temos ainda muito caminho para fazer para criar o espírito e a postura do diálogo que constrói o país e constrói a nação, no qual as pessoas não trabalham um contra o outro, mas trabalham ombro a ombro e caminham para a mesma direção, que é o desenvolvimento do país e a construção da nação. Muito bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,